Vamos para mais uma das nossas aulas de MATLAB. Hoje nós vamos rever alguns conceitos do MATLAB e aplicar esses conceitos na eletrônica básica, nos pequenos cálculos de eletrônica. Só para você já conseguir passar das suas aulas de eletrônica básica e eletrônica analógica para dentro do MATLAB. Então, vamos lá. Como eu já falei para vocês, o MATLAB é uma calculadora sofisticada, uma calculadora científica, mas na sua base ele é só um editor de matriz. Só que ele faz isso com tanta perfeição que você pode utilizá-lo para cálculos científicos extremamente poderosos. Só que hoje nós não vamos usar ele para cálculo muito complexo, mas só para você entender como seria fácil você passar os seus problemas de matemática para dentro do MATLAB. Aqui eu só estou repassando para você recordar aquilo que nós fizemos lá na primeira aula, quando a gente deu aquela introdução do MATLAB. Lembra que nós fazemos essas 4 operações no MATLAB? Você ainda recorda disso? Como você sabe, você também pode trabalhar com números com casas decimais. 1.2, por exemplo. Veja que aqui você não utiliza vírgula. Então, a sua vírgula aí você tem que substituir por ponto. Isso quer dizer que você vai usar a notação anglo-saxônica, que é para separar o ponto das casas decimais. Então, 1.2 seria 1,2. Então, 1.2 mais 2.8 é igual a 4. Veja que esse é o recurso para você utilizar como uma calculadora comum, sem grandes problemas, sem novidades. Para limpar a tela, você digita CLC e ele vai limpar a tela, porque você pode chegar no momento que ela está toda preenchida, né? Então digite CLC para limpar a tela. CLC é o comando Clear Console. No MATLAB, você também pode guardar valores em variáveis, e isso é muito simples de fazer. Para uma variável, você digita um nome que não seja um comando. Por exemplo, A. Se minha variável é A, eu tenho que atribuir um valor a ela. Então, A igual a 11. Então, eu só quero armazenar o número 11 em A. Eu não quero imprimir ele no console, só quero armazenar. Veja que quando você colocar ponto e vírgula numa expressão, ele vai guardar o valor, mas ele não vai imprimir. Então, eu posso colocar Enter. Veja que ele não imprimiu o valor de A, ele está salvo em A. Agora, se você quiser saber o que está em A, o que você guardou em A, basta você dar A e dar Enter. Então, você mostrou que A é igual a 11. Então, vamos criar outra variável, B igual a 2. Sem usar o ponto e vírgula, vou dar Enter e você vai ver que da mesma forma ele vai armazenar o conteúdo B igual a 2. Veja que como eu não coloquei o ponto e vírgula, ele já passou para baixo como B igual a 2. O ponto e vírgula é bem interessante quando você tem muitos vetores. Então, para você não ficar enchendo a sua tela, o ponto e vírgula é bem interessante. Veja que agora eu posso criar uma variável C que é a soma de A e B. E veja que eu tenho todo o histórico aqui, de todas as variáveis que eu criei. Nesse histórico mostra os comandos que eu fiz e as variáveis que eu criei. O A é um double, dimensões 1 por 1 e valor 11. O B está com valor 2 e o C está com valor 13, que é a soma de 11 mais 2. Veja que ele não aparece no console, mas está guardado aqui. A qualquer momento eu posso imprimir, mostrar no console, né? É C igual 13. Nós também podemos mudar o valor que está dentro da variável. Então eu posso mudar A para um outro valor, A igual a 2, ponto e vírgula. Agora eu posso digitar C igual A mais B e o valor vai ser 4. C igual A menos B vai ter que dar 0. Então vamos lá. É sempre muito intuitivo o jeito de usar esses softwares computacionais. Podemos também fazer C igual a 10 vezes A. Então C vai ser igual a 20. Agora vamos aplicar a lei de Ohms. Nesse conceito todo que a gente aprendeu, vamos começar com a lei de Ohms. Então, ó, I igual a V sobre R, ponto e vírgula. Então nós vamos inicializar V como 10 volts. R vai ser um resistor de 220 ohms.
Veja que nós declaramos duas variáveis, uma para tensão e outra para resistência. E temos aqui embaixo a equação que resolve isso para nós. Uma maneira de rodar isso é copiar esse algoritmo e jogar na janela de comando e dar lá Ctrl V. Veja que ele já resolveu para nós, ele mostra as variáveis V e R, mostra a fórmula e o resultado. No caso deu 0.045 amperes ou 45 miliamperes. Veja que nós podemos declarar vários valores para o R. Então nós podemos ter R1, R2, R3. Então eu posso ter um circuito inversor ou um circuito amplificador e posso colocar todos os resistores, todas as equações desse circuito. Outra coisa útil é você comentar os seus códigos. Então você vai colocar o símbolo de porcentagem e escrever. Você vai ver que vai sair em verde. Aí você vai escrever exatamente o que aquilo quer dizer no seu código. Tudo que tiver depois de percentual, o software vai ignorar. Ele vai entender que é um texto, um comentário. Veja que aqui eu vou escrever um outro comentário e ele não vai processar isso. Ele vai entender sempre que isso é um texto. Uma coisa bem interessante também é que nós podemos gerar gráficos nesses softwares computacionais. É claro que isso não é muito básico, mas aqui só para a gente entender, vamos gerar um gráfico. Vamos escrever uma senoide, Para escrever uma senoide, nós precisamos de uma base de tempo. Então nós vamos colocar aqui um tempo. Então nós vamos criar um vetor de 0 até 1, incrementando em passos de 0, 0, 1. E vamos colocar ponto e vírgula, senão ele vai imprimir aqui na tela uma quantidade imensa de valores, Então vamos fechar com ponto e vírgula. Tudo isso vai estar armazenado em T. E vamos criar um sinal, E dizer que ele é um seno de 2 vezes π. Vezes a frequência que eu quero, que vai ser 60 Hz. Então π já é uma constante. É só colocar aqui o asterisco de 60 Hz. E tudo isso multiplicado pela minha base de tempo. E depois disso tudo, eu tenho que fazer um comando, Que é o comando plot. Então o comando plot vai ser plot sig ponto e vírgula. O gráfico não ficou muito bonito porque a taxa de amostragem não é muito boa. Teria que fazer uma taxa de amostragem melhor. Por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima aula de MATLAB.